Sempre atuei em empresas de alto risco e nem sempre as coisas foram, né, com a visão que você tem hoje, estratégica, de como a segurança faz parte realmente da estratégia de um negócio. Vocês podem imaginar, meus cabelos brancos, eu sempre brinco, eles não são pintados. Eu vivi e sou de uma geração que viveu uma enorme transição na gestão de segurança. E isso desafia cada um de nós, e foi o meu desafio pessoal, de me reconstruir e me reinventar em várias etapas da minha vida. Então, algumas coisas, algumas características. Quando a gente está falando, principalmente até em pirâmide, gestão, e a gestão de segurança, até hoje, por muitos ainda é feito por pirâmide, eu digo que você está trabalhando só com informação do passado. Você não está olhando para frente. A fatalidade, acidente com afastamento, sem afastamento, incidente, desvio. Tudo aquilo já aconteceu. Enquanto você estiver fazendo a tua estratégia baseada, olha, qual é a probabilidade do que vai acontecer. É a mesma coisa de você dirigir um carro olhando pelo retrovisor. Eu consigo compreender a percepção que ela está expondo para mim. Isso é uma capacidade incrível, uma competência extremamente importante para as lideranças. Essa capacidade de compreender a perspectiva da outra pessoa. Na verdade, eu me formei em engenharia metalúrgica, não sou engenheiro de segurança de formação, mas acabei, né, na minha carreira, principalmente nos últimos 20 anos, sendo desafiado a implementar sistemas de gestão de segurança nas empresas por onde eu passei. E isso acabou me desenvolvendo numa competência que hoje eu transformei no meu próprio negócio após o meu período ativo aí nas indústrias aí de siderurgia e de fundição, que foi onde eu trabalhei na maior parte do tempo. Sempre atuei em empresas de alto risco e nem sempre as coisas foram, né, com a visão que você tem hoje, estratégica, de como a segurança faz parte realmente da estratégia de um negócio. Vocês podem imaginar, meus cabelos brancos, eu sempre brinco, eles não são pintados. Eu vivi e sou de uma geração que viveu uma enorme transição na gestão de segurança. E isso desafia cada um de nós, e foi o meu desafio pessoal, de me reconstruir e me reinventar em várias etapas da minha vida. Eu brinco aí nas conversas e nas interações que eu faço com tantos líderes em tantas empresas hoje, de que, na verdade, talvez por ter feito muita bobagem, eu entendo com mais consciência o caminho de algumas coisas, e algumas coisas fazem um enorme sentido hoje para mim, por conta dessas referências que em muitos tempos, né, sempre foram muito focados na busca dos resultados pela produção, pelo custo, e que só mais recentemente eu digo aí nos últimos 20 anos, teve essa guinada, né, em que a parte da gestão de pessoas focada na segurança do trabalho se tornou algo extremamente vital e estratégico para as organizações. Legal. Eu não sei se tu lembra disso, né, mas eu te conheci há 15 anos, né, quando eu fui fazer uma visita de benchmark em uma usina, né, siderúrgica no interior de Minas Gerais, né, e tu era, naquela época, o gerente geral da usina, né, e eu fui visitar a unidade para entender como que era possível uma usina siderúrgica, né, um processo de alto risco, chegar a mais de 3 anos sem acidente com afastamento, né, que era um recorde, eu acho que na companhia. E eu fiquei mais impressionado que eu cheguei lá e não vi nada de diferente com relação à proteção de máquinas ou medidas de engenharia do que normalmente eu estava acostumado nas usinas que eu já tinha conhecido, né? Porém, eu só consegui enxergar isso, o grande diferencial da unidade, quando eu conversei com os operadores, né? Então, eu te peço para tu pode explicar o que tinha diferente naquela unidade, né? Que, embora com um processo de alto risco operacional, ela não tinha acidentes? Esse não foi um trabalho de curto prazo. Na verdade, ele foi desenvolvido e implantado por vários executivos, né, que me antecederam. Eu estive nessa unidade entre os anos 2007 e 2009, e quando eu para lá fui, eu já sabia que era uma usina que era diferenciada
e só me coube, né, dar continuidade na coerência que vinha sendo construída, no mínimo, por uns 3 ou 4 líderes que me antecederam, alguns dos quais são nossos grandes conhecidos aí das nossas redes. Ao chegar lá, esse segredo, né, também fez parte das minhas descobertas locais. Essa é uma instalação antiga, e pelas características do processo, os desafios do próprio processo e a antiguidade de vários equipamentos, as questões todas, né, de condições físicas, tá, nem todas estavam completamente resolvidas e muito trabalho havia a ser feito. Mas havia algo mágico naquela unidade. Essa unidade estava situada numa cidadezinha relativamente pequena, de 20 mil habitantes, e era praticamente uma referência na vida daquela população. As pessoas e aquele público e aquela comunidade vivia essa unidade. Mas foi uma unidade que teve, no passado, acidentes de muita gravidade, vários acidentes fatais, e que, num certo momento, tiveram uma guinada muito importante, principalmente através da compreensão de como o envolvimento das pessoas de forma genuína poderia fazer a diferença. E foi uma experiência incrível, sabe, Rogério, porque eu diria, pelo desafio de um executivo que veio do Sul ir para Minas Gerais, o primeiro desafio foi cultural. E eu brinco que eu fiz pós-graduação em cultura no estado de Minas Gerais naqueles 2 anos que parece serem rápidos, mas foram muito longos em termos de experiência. Também foi nesse período que nós tivemos a crise mundial, que fez com que muitas operações em praticamente todos os segmentos da indústria e da economia, né, parassem. E foi um período muito desafiador. E mesmo nesses períodos a gente conseguiu sustentar resultados bem diferenciados. Me lembro que, e aí é uma história que me permito contar, quando completamos 3 anos sem acidentes, como eu disse, um trabalho que já vinha sendo construído pelos meus antecessores e que eu acho que, de uma maneira adequada, eu pude continuar a construir, nós fizemos uma celebração. Minas Gerais é um estado muito religioso, e nós convidamos o padre da comunidade local para celebrar numa capela que existia dentro da unidade. Me lembro também que eu quase cometi um sacrilégio ao tentar redigir a prédica, né, do padre, querendo colocar os termos e as terminologias da gestão que nos levaram àquele resultado. Depois eu achei que Deus nunca ia me perdoar e deixei ele falar. E foi um momento mágico. A capela, embora pequena, talvez coubesse 50 pessoas, estava rodeado por talvez 300 ou 400 funcionários. E foi muito mágico o que aquele padre falou em relação ao respeito e ao desenvolvimento da cultura de segurança que ele via sendo construído naqueles anos todos e que levaram àquele resultado. Ao final dessa prédica do padre, eu fui lá cumprimentá-lo de coração, porque realmente fiquei muito emocionado. E ele me disse umas palavras que eu nunca esquecerei na minha vida. Ele falou assim: estamos fazendo isso pelo respeito que essa empresa de vocês tem com relação à preservação da vida das pessoas e também pelo meu pai, que há 30 anos atrás, no sábado passado, morreu de um acidente de trabalho nessa unidade. Nossa. E aquilo me chocou de uma maneira incrível, sabe? E reforçou comigo a importância ética que nós temos de cuidar da vida das pessoas, de fato, nos nossos processos, cujos riscos nós construímos, né? E nós temos a responsabilidade como empresa de controlá-los e administrá-los adequadamente. Eu pensei que a história tivesse terminado aí, mas na segunda-feira, um dos meus melhores operadores de forno entrou na minha sala, e nós tínhamos sempre uma liderança muito próxima com toda a equipe operacional, e me pediu para eu ir conversar com a mulher dele. Falei, mas o que eu devo fazer? Ele falou, não, a minha mulher quer que eu peça as contas. Falei, mas o que está acontecendo? Não, ela está sonhando todas as noites que eu vou morrer de um acidente de trabalho aqui. Eu já expliquei para ela que a gente faz análise, ele contando para mim, fazemos análise preliminar de risco, que nós temos a prática do direito de recusa e fazemos isso aqui com consciência, que fazemos os nossos checklists, enfim, tudo que nós fazemos, né, para que a gente cuide da segurança do jeito que a gente sabe que deve cuidar, dito por um operador. Eu falei, sim, mas o que aconteceu? Não, preciso que tu vá lá porque ela sonha que eu vou morrer aqui dentro. Eu falei, mas o que aconteceu nesses últimos dias que possa ter levado a isso? Ah, tem uma coisa que talvez você não saiba. Ela é a irmã do padre. Nossa. E o pai deles
morreu há 30 anos atrás num acidente de trabalho. Nossa, E isso que marcou história. a minha vida, sabe, Rogério, de uma maneira muito forte, reforçando aquilo, né, da responsabilidade ética que nós, como organizações e líderes de empresas, temos em relação à preservação da vida das pessoas. Depois da tua visita lá, e quando eu já estava na área corporativa, alguns anos depois, eu fiz questão de levar um outro grupo de benchmark que veio da Espanha, de uma unidade da empresa na Espanha, e aí eu trouxe desde diretores, líderes de linha, operadores, supervisores, enfim, toda a cadeia, né, da estrutura, 10 ou 12 pessoas, para que passassem uma semana ali. E eu não fiz nada naquela semana, além de organizar a interação deles com a equipe operacional, para que eles percebessem, assim como talvez tu teve a oportunidade naquela tua visita, de qual era o segredo que havia sido construído ali, que vinha levando a esses resultados. E num dos dias que teve uma parada de manutenção programada, eu estava me deliciando porque um diretor estava ali interagindo, né, com operadores, e eu apreciando e vendo aquela situação se desenvolvendo com muita naturalidade, e de repente esses mantenedores mecânicos pararam a operação e foram para uma sala, e esse diretor veio perguntar para mim o que aconteceu. Eu falei, não sei, vamos ver. E aí nós nos juntamos a esses operadores, e eles falaram, não, é que a gente não havia previsto uma determinada parte da peça, do equipamento que precisava ser substituído e não estava na nossa previsão inicial. Então, nós resolvemos parar a atividade e refazer a nossa análise de risco. E isso feito com uma naturalidade incrível. E naquele dia eu vi os olhos desse diretor brilharem e dizerem para mim assim, agora eu estou entendendo a diferença que tem nessa unidade. Então, resumindo, sabe, Rogério, sendo muito cuidadoso em ser modesto, havia de fato um cuidado genuíno, né, que vinha sendo construído pela coerência da alta direção dessa empresa, né, ao longo de vários anos, e por essa atitude em que esse respeito com as pessoas era de fato muito autêntico e genuíno. Não que não o seja, mas ali ele era vital, porque as pessoas vivendo numa cidade pequena e tendo aquilo como o grande, vamos dizer, gerador de renda do município, sabiam da importância de cuidar daquilo de uma maneira muito sincera. E essas foram as histórias que me fizeram admirar Barão de Cocais. Eu fui embora em 2019, depois disso essa unidade ficou mais 4 anos sem acidentes com afastamento. Mas a gente vai falar sobre liderança de alta performance em segurança, né, com foco em líderes, né, diretores, gerentes, coordenadores, enfim, líderes de todas as áreas, né? Dentro desse contexto, quais seriam os conhecimentos, habilidades e atitudes que o líder de alta performance deve possuir ou deve desenvolver? Bom, vamos lá. Até para contextualizar como que eu acabei indo para essa questão do tema liderança de alta performance, né? Eu vejo que dentro da indústria a gente sempre teve um foco muito técnico aqui. Eu não estou falando só dos técnicos, dos engenheiros de segurança. Até mesmo os gestores, a gente sempre tinha algo muito técnico. Então, quando se fala em cultura de comportamento, aí a gente tem aquele mantra lá da curva de Bradley. Nós precisamos sair aqui de um reativo, somos dependentes, precisamos ser interdependentes. Que inclusive, pessoal, como curiosidade, apesar da curva de Bradley ter sido aqui muito difundida no ano 2000, do ano 2000 em diante aqui pela Dupont, ela nada mais é do que até uma adaptação do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, quem quer entender bastante, quem quer compreender o que é essa curva de maturidade, eu recomendo a leitura desse livro do Stephen Covey, aqui, que vai ter bem essa noção geral do que é essa curva de maturidade. Então, tinha-se muito esse aspecto. E sempre trabalhando muito uma parte de gestão até por pirâmides, que é outra coisa, que é outro mantra aqui dentro da segurança. Nossa, Enrich, Bird, a pirâmide de desvios e tudo mais, como é que estão as pirâmides e tudo mais, e fazendo toda a gestão. Então, algumas coisas, algumas características. Quando a gente está falando, principalmente até em pirâmide, gestão, e a gestão de segurança, até hoje, por muitos ainda é feito por pirâmide, quero dizer que você está trabalhando só com informação do passado. Você não está olhando para frente.
A fatalidade, acidente com afastamento, sem afastamento, incidente, desvio. Tudo aquilo já aconteceu. Enquanto você estiver fazendo a tua estratégia baseada, olha, qual é a probabilidade do que vai acontecer? É a mesma coisa de você dirigir um carro olhando pelo retrovisor. Então, um dos pontos que eu digo que é no líder de alta performance, eu dei o exemplo da pirâmide, mas isso serve para qualquer líder, é olhar para frente. A gente parar de olhar só para trás. A gente realmente começar a pensar em inovação, em soluções. Eu digo, a gente tem que parar de olhar o erro das pessoas e começar a olhar efetivamente, fazer uma gestão do erro, mas olhar para as soluções, trabalhar com as soluções em alguns aspectos aqui. Aglutinar as equipes. O líder, ele é o grande responsável aqui pelas equipes. E quando a gente está falando aqui, cara, eu vou dizer assim, de um líder de alta performance, por que efetivamente que eu falo aqui do líder? Aqui basicamente, cara, se um funcionário é ruim, a laranja podre, vamos dizer ali, né? Por que esse funcionário está ali? O líder permite. Porque o líder permite. Se alguém está agindo, não está cumprindo regra, um líder permite. Então, há várias coisas, mesmo da equipe, como eu já vi muitos profissionais falando, existem equipes que, mesmo sem uma boa liderança, eles são capazes de desenvolver uma alta performance. Sim, mas talvez por um curto período de tempo. Talvez por um projeto. Mas você não consegue consistência nisso para o desenvolvimento de uma cultura. Então, aqui o líder, dentro eu vou pegar um resumão, ele é responsável pela visão, pelo foco, a atenção e as atividades que criam o movimento para adiante. É uma responsabilidade do líder. O clima emocional da empresa e a cultura, ela é criada e ela é sustentada pelo líder. Então ele tem essa responsabilidade aqui de criar. A unidade, a conectividade aqui da empresa com as equipes, elas são construídas ou elas podem ser fragmentadas pelo líder. Por isso que a gente fala dos projetos que eu implantava. Você implanta, a empresa gasta milhões, muda a liderança, muda a gerência, morre o projeto. Referente a isso. Então, pegando uma para finalizar, os pensamentos, as crenças da empresa, elas são semeadas e cultivadas pelos líderes. Quando a gente fala que a quantidade e os tipos de controle, delegação, o poder que você dá para as pessoas ou que você tira delas, elas são fornecidas ou exigidas pelos líderes. O desempenho, o desenvolvimento das equipes, dos subordinados diretos, ela é uma responsabilidade do líder. Ou seja, a tua própria liderança é uma responsabilidade tua de você se desenvolver. Então, digamos, ser um líder de alta performance é um pouquinho de tudo isso que eu falei, é você ter consciência que você realmente tem o poder de mudança. Mas, ao mesmo tempo, você saber, cara, como é que você lida com esse poder, como é que você vai gerar confiança, entre outros aspectos que aí eu vou falar um pouquinho mais para frente aí. Perfeito. Tu tá há mais de 20 anos, né? Tô na área, eu também já passei dos 20 anos, né? E tenho certeza que tu conhece muitos líderes, muitos exemplos, e eu também já vivenciei, de se transformar em líderes realmente de alto desempenho, né? De alta performance em segurança, né? Mas, com base nas tuas experiências, quais seriam as competências mais difíceis desses líderes colocar em prática e por que tu acha que eles têm essa dificuldade? Cara, eu acho que assim, algumas... o meu foco, que eu imagino isso aqui que a gente avalia dentro das empresas, que eles têm uma grande dificuldade. Eu tenho trabalhado muito com uma questão, até quando a gente fala na curva de Bradley, que vai lá no estado interdependente, eu acrescento ainda uma linha de cultura que eu digo que é um nível de inovação colaborativa para as equipes de alta performance. O que é uma equipe de inovação colaborativa? Para que isso ocorra, aí sim exigem essas características dos líderes. Por exemplo, gestão participativa. É algo que é complicado para um líder, para ele poder abrir mão, muitas vezes, de ele é o dono da verdade, de poder ouvir os outros aqui. Diversidade.
você baixar a bola, aquela coisa de você ser mais humilde, de você realmente falar, gente, vamos ouvir as outras pessoas. A verdade, ela não está ali naquela sala só. A verdade, até mesmo para a segurança, eu não vou nem dizer verdade, mas o que pode ser feito para melhorar a área de trabalho, a segurança na área de trabalho, as pessoas ficam perdendo muito tempo em sala, mas aí eu pergunto, Rogério, quem é a melhor pessoa para dizer o que pode ser feito para melhorar a sua própria área de trabalho? Você mesmo, né? Você mesmo. Então essa é uma responsabilidade da operação. E é difícil, às vezes, para o líder ele querer... Aí eu falo líder, falo engenheiro, inclusive equipe técnica de segurança, aqui os engenheiros, de você abrir mão de você falar, passar essa responsabilidade para outro. Criatividade é outro ponto aqui fundamental, de você realmente abrir a mente para o novo, de você abrir a mente para as novas ideias. E a gente está vivendo a era da comunicação. Às vezes, essa criatividade, ela é tolhida das pessoas, ela é difícil realmente de você começar a pensar fora da caixa e começar a achar outras soluções. Flexibilidade, você ser flexível efetivamente, pô, eu estou errado, vamos avaliar, isso aqui é difícil. Valorização da aprendizagem, outro ponto extremamente importante que eu avalio aqui, que o líder tem que ter. Essa valorização, o que é a valorização? É você realmente respeitar a aprendizagem do outro, o conhecimento do outro. O conhecimento não está só em uma pessoa. Então, ele está dentro de todos nós, e eu digo assim, cada um é perfeito no seu jeito de ser. Um dos grandes problemas é que as pessoas são colocadas em funções erradas. Mas cada um é perfeito. Aí você fala em liderança, né? Tem empresas que eu vou e eles falam, pô, todo mundo pode ser líder. O que você acha, Rogério? Não é assim. Cara, tem lugares, às vezes, o pessoal da segurança, que eu já fui lá, o pessoal atrás das planilhas, aonde a gente vai conversar com ele, ele fala, pelo amor de Deus, não me peça para dar uma ordem para ninguém. Me deixa aqui fazendo minhas planilhas, os meus controles, eu quero ir embora para minha casa e eu sou feliz assim. Então não existe essa questão de todas as pessoas nasceram para ser líderes. Cada um é líder da sua própria vida, do seu próprio conhecimento, tem as suas habilidades, e aí a gente saber colocar cada um no seu lugar correto, é você valorizar essa aprendizagem. Ninguém é burro, é idiota, ou você não tem essa habilidade, não tem essa capacidade. Talvez quem não tenha capacidade é você, que está ouvindo aí agora, que diz isso para o teu funcionário, de não enxergar as qualidades dessa pessoa, que talvez não seja ali naquele lugar para aquela posição, ou da área de contratação. Aqui eu vejo que um dos pontos mais difíceis é a confiança. Gestão da confiança. Eu acho que isso é extremamente difícil, porque é o exemplo. É um pai para um filho. Não adianta você falar ali para um filho, haja dessa forma, não corra, não grite, e você gritando com ele. Então esse é um ponto. Gestão de conflito é outra característica muito forte que eu digo aqui que o líder tem que ter. Realmente de você gerir esses conflitos. Tolerância ao erro. E eu acredito aqui que, para a gente finalizar, uma questão da liberdade de opinião e de expressão, que ela está muito vinculada com a confiança. Se a gente quer melhorar, para a gente inovar, a gente precisa de tudo isso. Se eu não tiver esses pontos que eu te comentei, que é a gestão participativa, diversidade, criatividade, flexibilidade, valorização da aprendizagem, a confiança, gestão de conflito, tolerância ao erro e liberdade de opinião e expressão, cara, a gente não consegue ter um líder de alta performance e não consegue gerar um ambiente de inovação colaborativa. Então eu falo assim, cara, para ter essa alta performance, para a gente mudar a cultura, você pode ter as melhores pessoas, os melhores profissionais, mais gabaritados que tem. Você pode ter os melhores programas, o melhor processo, mas se você não tiver aquilo que está por trás ali, que é realmente líder e liderado com uma mútua confiança um no outro, e quando eu digo confiança, o liderado acreditar que se você prometer algo, você vai cumprir, se ele está fazendo algo, isso vai ser feito, e também uma comunicação efetiva, uma gestão da comunicação, dele poder falar abertamente. Então isso aqui é essencial para que a gente realmente tenha esse trabalho. Então, digamos que eu poderia estar falando de vários aspectos, gestão de conflitos, gestão do foco, que é um grande problema hoje, né? Como diz o Daniel Goleman, um dos meus professores que eu tive aula aqui, no MBA, aqui, o último que eu fiz, pude conhecê-lo, ter aula com ele, o Papa da parte da inteligência emocional, aonde ele fala que o mal do século é uma falta de foco. Com redes sociais, com tudo, a gente tem muito acesso à informação.
E com isso eu digo que tem muita gente querendo também, pegando muita coisa de várias empresas. Vamos pegar o que estão fazendo ali, vamos pegar o que estão fazendo ali, faz uma coxa de retalho e vamos implantar aqui na empresa sem ouvir as pessoas. Cara, sem uma correta gestão do erro. Então eu digo assim, essa roda, ela tem que girar. Não é técnico, não é a parte estratégica. Eu preciso pensar nessa parte tática, atitudinal, de como você vai estabelecer conexão entre líder e liderado, entre líder e empresa, entre todos os aspectos para que a gente realmente trabalhe. Perfeito. Acho que tu falou algumas coisas que são bem importantes dentro desse contexto, que é o autoconhecimento, né? E um fator também que, durante o nosso bate-papo, eu tenho entendido como um fator muito importante no contexto da inteligência emocional, que é a comunicação. Qual a importância que a comunicação tem para a inteligência emocional, Heloísa? Nossa, todas. Assim, eu lembro que quando eu comecei a atuar nessa área, Rogério, o que me deixava desesperada era as pessoas não conseguirem entender aquilo que eu queria passar. O que ficava no meu coração é como é que eu vou conseguir conversar com uma pessoa de forma que essa pessoa consiga entender e isso faça sentido para ela, né? E eu, ao virar as costas, essa pessoa consiga fazer porque ela entendeu essa necessidade e entende que isso é bom para ela. Então, isso foi uma coisa que estava muito forte no meu coração e foi um momento que eu fui também trabalhando para poder me desenvolver. Por quê? Porque quando a gente se comunica melhor, quando a gente se comunica bem, a gente consegue expressar melhor aquilo que a gente pensa, a gente consegue estruturar melhor as nossas ideias. Então, na hora de vender isso para as pessoas, a gente consegue fazer com mais eficácia. A gente consegue entender um pouco o perfil de cada pessoa. Então, quando eu vou conversar com um gestor, se esse gestor é uma pessoa mais objetiva, eu vou ter que dar uma simplificada ali na comunicação e ser mais assertiva, ser mais objetiva. Não é ser uma pessoa que conversa mais, que ela é mais observadora, então ali você consegue colocar um pouco mais de detalhes, florear um pouco mais aquela informação. Mas isso tudo a gente só vai aprendendo com treinamento, com empenho, com estudo, para poder aplicar isso no dia a dia. E faz muita diferença. Você conseguir se comunicar, se fazer entender, te dá a condição também de ver a necessidade do outro de fazer a mesma coisa. Então, às vezes, a gente vai trabalhando esse processo de autoconhecimento, mas quando você sabe o esforço que você tem para poder fazer, você começa a ter mais empatia com o outro também sobre o processo dele. E isso é muito legal, porque vai dentro desses domínios e competências da inteligência emocional. Profissional da área de segurança, ele precisa de falar bem, ele precisa de se adequar ao público, tem hora que ele vai estar falando com o CEO, tem hora que ele vai estar falando com o diretor, tem hora que ele vai estar falando com o gerente, tem hora que ele vai estar falando com as equipes de base, com as equipes de execução. E como que ele consegue ter essa tranquilidade para poder permear, né, todos esses lugares, todas essas pessoas e fazer a comunicação dele estar fluida. Então, é imprescindível que a gente tenha uma boa comunicação, porque isso também faz parte do processo de inteligência emocional. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou me desenvolvendo e mais eu vou criando, né, as formas do meu jeito, né, eu vou entendendo o meu jeito de ser e vou criando ali a minha forma de me comunicar melhor nesse processo. Então, a comunicação, ela é chave central. Eu falo que a gente está vivendo um momento das nossas vidas, Rogério, que a comunicação, para mim, na minha percepção, se não for a mais importante, é uma das competências mais importantes para a gente sobreviver no mundo corporativo e dentro dos nossos lares também com as nossas famílias. Quem não sabe se comunicar, quem não sabe dialogar, quem não consegue enxergar a outra pessoa, se comunicar, ter empatia, acessar o outro, entender a percepção da outra pessoa, ela não consegue evoluir num processo onde eu tenha pessoas envolvidas. Então, para mim, assim, é extremamente importante a comunicação nesse processo. Perfeito. E a gente que vive nessa realidade SSMA, né, em algum momento de carreira, principalmente em empresas que não possuem uma maturidade em gestão de SSMA, existe uma pressão sobre os profissionais de SSMA quanto a resultado, que muitas vezes não estão, na verdade, sobre a sua gestão,
nem são de sua responsabilidade direta, como, por exemplo, o número de acidentes. Ainda tem muitas empresas que cobram isso, né? Número de acidentes, taxa de frequência, taxa de gravidade, aqueles indicadores reativos que a gente já conhece, né, há bastante tempo. E muitas vezes os profissionais de SSMA, na tentativa de mudar esse entendimento de conceitos, né, de implementação de novas práticas que realmente faz sentido, né, por tudo que a gente vê hoje, enfim, que a gente já vê há bastante tempo, mas também com reforço agora das novas visões, né, existe muitos desgastes, conflitos, né, confrontos de ideias, né, tu já falou, trabalhou diretamente em gestão de projetos, né, divergências, frustrações dos profissionais, né, com base nesse contexto, Luísa, como que os profissionais de SSMAs devem lidar com essas situações de estresse, pressão, conflito no ambiente de trabalho? Isso daí também é essencial, né? Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar nas empresas, Rogério, a gente já tem um módulo específico onde a gente vai trabalhando os domínios e as competências da inteligência emocional. Então, ali a gente vai estar trabalhando um pouco do autoconhecimento. Então, como é que eu consigo ter percepção de mim? Como é que eu consigo avaliar o que eu estou sentindo, o porquê eu estou sentindo? E depois a gente vai para o segundo item, né, das competências, que é a autogestão. Então, como é que está o meu processo de autocontrole quando eu estou com uma emoção de raiva, por exemplo, pulsando aqui, né, na minha garganta, doida para poder sair pela boca? Então, como que eu consigo administrar as minhas emoções nesse processo? De que maneira eu estou trabalhando o meu autocontrole sobre essa condição de pressão e estresse? Então, como é que está meu controle emocional? Como é que eu estou conseguindo ressignificar esse processo para o objetivo que eu quero alcançar? Porque a gente vai passar por desafios, isso é fato. Não tem como isso não acontecer, principalmente no mundo que a gente está vivendo, né? No mundo VUCA, no mundo BANI. A gente precisa de entender que tudo muda o tempo todo, e se a gente não tiver preparado para poder lidar com isso, se a gente não tiver adaptabilidade, flexibilidade, a gente vai sofrer muito. Então, essa questão da autogestão é justamente para poder trabalhar isso. Como é que eu estou trabalhando, né? Como é que eu estou orientada para o meu objetivo? Como é que eu estou conseguindo administrar as minhas emoções? Não é reprimi-las, tá, Rogério? Tem uma diferença muito grande nisso, porque às vezes as pessoas acham que a emoção vem, eu tenho que reprimir. E não é isso. Né? Eu falo que, pelo contrário, você tem que acolher, porque olha só, enquanto você está sentindo raiva, você está sentindo tristeza, você está sentindo alguma frustração, é sinal que você nem é psicopata e nem é morto. Você é um ser humano. Você é um ser humano. Você é um ser humano. Então, o fato é, se essas emoções estão vindo, ok, acolha, mas o que vai fazer diferença é o que você vai fazer com elas. Aí é que está o pulo do gato. Porque você vai sentir. Às vezes me dá uma inveja, às vezes me dá uma tristeza. Quando ela chegou até mim, eu vou entender, peraí, por que ela está aqui? Deixa eu entender o que está acontecendo. Né? E aí agora, o que eu vou fazer com isso? Aí eu vou raciocinando e vou refletindo. Não, está acontecendo assim, está acontecendo assim, ok. As pessoas estão tendo o que elas têm porque elas merecem, elas estão se esforçando para isso. Agora, o que eu estou fazendo hoje para conquistar aquilo que eu quero como objetivo na minha vida? E você vai ressignificando esse processo para você continuar orientado para o teu objetivo. E aí você vai tendo esse panorama mais positivo, você vai trabalhando mais a sua adaptabilidade, você vai entrando mais na famosa resiliência 2.0, né, que é muito falada pelo Tal Ben-Shahar, que é um psicólogo lá da Universidade de Colômbia, e que, na realidade, ele vem falando sobre a resiliência 2.0, referenciando Nassim Taleb, que fala sobre o antifrágil, né, no livro dele, e é muito bacana o que a gente escuta ali, porque é o momento onde a gente consegue entender como a gente pode se beneficiar com o caos. Se está um mundo louco, se está tudo acontecendo ao mesmo tempo, como é que eu vou mergulhar nesse caos aí e surfar nele? Né? De que maneira que eu vou conseguir? Fazendo todo esse processo de autoconhecimento e ressignificação, tendo, sim, um panorama positivo, estando orientado para aquilo que você quer fazer e conseguindo se entender. Quando a gente se conhece, nosso poder de decisão fica muito mais apurado. Quando a gente se conhece,
a percepção do outro ganha menos força. Ela tem menos força para você, porque você sabe quem você é. Então, não é qualquer coisa que o outro está dizendo que vai te abalar. Porque você está ali, você já sabe quem você é, você sabe quanto você trabalha para você evoluir, né? Você sabe seus pontos fortes, você sabe seus pontos fracos, você sabe onde você pode evoluir, quais são as oportunidades de melhoria, e você vai traçando essas estratégias. E aí você consegue entrar na linha do antifrágil, da resiliência 2.0, que é o quê? Sobre uma condição de pressão e estresse, além de você voltar para o mesmo lugar, você vai voltar mais forte, mais potente, mais engajado, mais preparado. É como se você pegasse uma bolinha de tênis e batesse ela no chão, e em vez dela voltar só para a tua mão, ela vai lá para cima, porque ela está mais forte, mais resistente, mais potente. Essa é a antifragilidade. Né? Como é que eu consigo administrar esse processo para voltar ainda mais forte dessa condição de pressão e estresse? E aí, o outro domínio que a gente vai trabalhando é a consciência social, que é a empatia, que é a consciência organizacional. E aqui, eu estou falando disso tudo, porque isso tudo a gente vai trabalhando nos trabalhos que a gente desenvolve, mas mesmo que a empresa não faça, eu posso me esforçar e correr atrás para eu poder me desenvolver. Então, essa questão desse entendimento também é fundamental. Aqui a gente vai trabalhando essas 4 competências, né? O autoconhecimento, a autogestão, a consciência social. E uma coisa bacana aqui também, sabe o que é, Rogério? Que quando eu estava estudando sobre isso, lá na PUC, o professor Daniel Goleman falava muito com a gente o seguinte: assim, a empatia, eu, na minha ignorância, não conhecia essa informação, achava que a empatia era só fazer pelo outro que eu gostaria que ele fizesse por mim. E lá o professor Daniel Goleman fala que a empatia, assim como o cuidado ativo, por exemplo, vou fazer uma analogia, né? Assim como o cuidado ativo tem uma tríade, a empatia também tem uma tríade. E foi muito bacana quando ele foi comentando aquilo, que aquilo fez muito sentido para mim, porque ele trabalha 3 empatias. A primeira é a empatia cognitiva, que é a capacidade de compreender a perspectiva da outra pessoa. E isso não quer dizer que eu tenha que sentir o que ela está sentindo, Rogério, mas eu consigo perceber o que ela está, eu consigo compreender a percepção que ela está expondo para mim. E isso é uma capacidade incrível, uma competência extremamente importante para as lideranças, essa capacidade de compreender a perspectiva da outra pessoa. Não necessariamente senti-la, mas conseguir pensar nos sentimentos, não necessariamente sentir, mas pensar nesses sentimentos. A segunda empatia que ele fala com a gente... Desculpa, isso é uma confusão que sempre era feita há muito tempo, né, Heloísa? De entender que a empatia é me colocar no lugar do outro, mas tu não consegue te colocar no lugar do outro, né? Porque tu não tem a vida do outro, tu não tem as experiências do outro. Né? Exato, e nem sempre o outro vai gostar do que eu gosto, e nem sempre eu vou gostar do que ele gosta, e aí me colocar no lugar dele é meio complexo, né? A gente acaba não conseguindo realmente fazendo o que precisa ser feito. E aí ele vai falando exatamente, e o bacana é exatamente isso, que ele vai separando essas dimensões, né? A questão da empatia cognitiva, que é a capacidade de compreender a perspectiva da outra pessoa, a empatia emocional, que aí é a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. E isso daqui eu posso falar uma coisa para você. Eu sofri um acidente quando eu tinha 15 anos, e um ônibus passou em cima do meu braço. Eu estava voltando do colégio, e um ônibus passou em cima do meu braço, eu estava na beirada da calçada, na rua que o ônibus estava passando, e ele bateu no meu ombro, eu rodei e caí, a roda traseira chegou, como eram 2 rodas, pegou o braço todo. E aí esse momento foi um momento muito, muito complexo na minha vida e na vida dos meus pais, né? Mudou muito a nossa rotina. E aí, como isso ficou muito forte na minha vida, todas as vezes que eu converso com alguém comenta comigo, Luiz, hoje eu tô com uma dor de cabeça, hoje eu tô sentindo uma dor em tal lugar, ou acabei me acidentando, eu sinto a dor no meu corpo, Rogério, de verdade. Eu sinto um desconforto no meu corpo quando alguém fala que está sentindo uma dor. Literalmente sinto aquilo. É a empatia emocional. E, por fim, tem a preocupação empática, que é a capacidade de sentir o que a outra pessoa precisa de você. E aí, como é que a gente faz isso? Aí é aquele momento que a gente estava comentando. Como eu estou percebendo o outro perto de mim?
como eu estou observando os detalhes, como é que aquela pessoa está, observar a comunicação não verbal dela, observar o olhar, observar o comportamento. Quando eu tenho uma equipe que ela está comigo, onde a gente está unido, onde nós temos confiança, onde a gente conversa, a gente dialoga, perceber esses sinais é muito mais fácil. Agora, quando eu estou desconectado da equipe, quando eu estou desconectado dos meus colegas, quando eu estou desconectado da minha família, essa capacidade fica mais comprometida. E eu achei incrível, sabe, ele trazer um pouco dessa tríade da empatia, porque vai muito ao encontro da sistemática da inteligência emocional, que é, né, se perceber e perceber o outro. Como é que está sendo esse meu processo? E aí, por fim, a gente trabalha a gestão de relacionamentos. Então, para você que hoje está atuante na área de segurança, é um líder, é um gestor, é um profissional de segurança na área técnica, engenheiro, se a gente não conseguir se relacionar, trabalhar competências e habilidades para fortalecer relacionamentos, a gente não consegue se sustentar dentro das empresas. Porque tudo que a gente faz precisa de gente. E o fato é, ou eu coloco, né, porque às vezes as pessoas comentam assim, Luísa, mas a empresa não está pagando treinamento, a empresa não está investindo em treinamento, mas o que você está fazendo para mudar? O que você está fazendo de diferente? Porque, pensa bem, se a empresa investir, ótimo, aprenda tudo que você puder e utilize isso na sua rotina. Ela está valorizando o colaborador e ela quer que esse colaborador evolua. Agora, se essa empresa não está fazendo, o que você está fazendo para você mudar? Porque, presta bem atenção, se você está sofrendo nesse contexto, você está ficando frustrado, você faz alguma coisa diferente, não é reconhecido, e você busca meios de se desenvolver, de criar mais habilidades, mais competências, para você poder ter mais resiliência, ter mais habilidades de comunicação, se relacionar melhor, fortalecer seus relacionamentos, inevitavelmente vai chegar um momento que você vai poder escolher se você quer ficar naquele lugar ou não. Só que para isso acontecer, você precisa de se empenhar, de estudar, de se autoconhecer, de entender toda essa sistemática. Então, Rogério, é essa dica que eu dou. Estude. Se a gente, dentro das empresas, a gente trabalha muito esses domínios e competências da inteligência emocional, essas dimensões específicas. Mas quando a empresa não está fazendo esse tipo de trabalho com o colaborador, para você hoje, profissional, invista em você. Faça você a sua parte para você chegar onde você quer. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.